E aí, galera, agora de volta, morrendo de saudade, vamos para a nossa aula. Recapitulando aquilo que já vimos em sala de aula. Hoje, Física 1, espelhos esféricos. Nós iremos ver desde as construções iniciais, como os raios de luz se propagam, incidem nesses espelhos e refletem, os tipos de espelho e a origem do espelho esférico. Porém, antes, nós temos aqui uma pequena curiosidade. Verifiquem na imagem. Observem a charge. Aqui temos um motociclista observando pelo espelho retrovisor, que foi dado uma ampliada a propósito, e aí ele faz uma indagação. Quem trocou o meu espelho esférico convexo por um côncavo? Observe que a indagação feita por ele não quer saber se esse espelho é esférico, se esse espelho é convexo ou côncavo. Ele já afirma perguntando quem trocou. Observem que a imagem do guarda que está abordando o motociclista apareceu de forma ampliada. Significa dizer que ele tem pleno conhecimento que espelhos que ampliam e reduzem são esféricos e que o côncavo foi substituído pelo convexo. Veremos no decorrer da aula de hoje quais espelhos ampliam a imagem, quais espelhos reduzem a imagem. Assim, vamos dar um clique e ver o processamento do espelho, como se gera um espelho esférico. Observe a definição. Temos aqui uma esfera, essa esfera é espelhada por fora e por dentro, dá-se um corte, esse corte retira uma calota, daí a definição de espelhos esféricos. Chamamos de espelhos esféricos toda a superfície refletora com a forma de uma cuia esférica. É uma calota, como uma calota polar, ok? Observe que nas duas imagens, ambos os espelhos são esféricos. Perceba que eu tenho uma imagem reduzida e uma imagem ampliada, significando dizer que esses espelhos ora ampliam, ora reduzem a imagem. E existe aí uma crescente de ampliação e redução. Comercialmente falando, um dos espelhos será tratado de forma a reduzir, outro de forma a ampliar. Estudaremos inicialmente as características desse espelho, todos os elementos geométricos, geométricos dos mesmos, e em seguida veremos as formações de imagem. Vamos dar continuidade. Aqui está. Os dois tipos de espelhos estudados na aula de hoje. Com muita calma, sem pressa, semelhante ao que fazemos em nossas aulas, verificando com cuidado cada detalhe. Todo detalhe aqui é importante. Você não pode deixar passar despercebido os detalhes que farão toda a diferença nos assuntos que sucedem e aqueles que são cobrados no Enem. Então, observem o formato dos dois espelhos. Nós temos aqui um espelho côncavo e esse espelho côncavo, ele tem como definição a parte que é refletora, é a parte interna dessa calota circular. Ela é espelhada por dentro e é espelhada por fora. No momento em que você tem um raio incidente refletindo na parte interna da calota circular, ele é denominado como espelho côncavo. No momento em que você pega o espelho e verifica que o raio incidente e refletido, ele a parte espelhada é a parte externa dessa calota, então os raios estão refletindo na parte externa, ele recebe o nome de convexo. Percebemos que os dois espelhos são exatamente os mesmos. O que vai definir côncavo e convexo é o lado que você estiver usando. Estou usando o lado interno do espelho, espelho côncavo. Estou usando o lado externo do espelho, é o espelho convexo. Espero que tenha ficado bem claro a diferença entre côncavo e convexo, tá? Esse é o primeiro ponto principal inicial, os tipos de espelhos estudados na aula de hoje. Vamos dar seguimento e verificando aqui os elementos geométricos de um espelho esférico. Veja bem, o espelho esférico, ele é retirado de uma esfera totalmente espelhada, por fora e por dentro. Damos um corte, retiramos o espelho. Só que para estudos de física, nós utilizaremos a parte geométrica dele. Então, nós iremos dar uma planificação, iremos utilizar uma imagem 2D e não 3D,
Observe que o espelho é essa curva representada aqui na lousa. Observe que ele tem o seu complemento como se eu estivesse representando ainda a minha esfera. E aí eu percebo alguns elementos característicos. Primeiro elemento característico, essa linha chamada de eixo principal. Então vamos lá. Quem são os elementos geométricos de um espelho esférico? Nós temos que ter o eixo principal. Posso ter outros eixos chamados de secundário. Não é o nosso caso aqui no momento. Nesse eixo principal temos o centro. Este centro aqui é o centro da minha esfera, que passou a ser o centro do meu espelho esférico. Não importa por enquanto se côncavo ou convexo, a representação será exatamente a mesma. Do centro dessa minha curvatura, o centro de curvatura do meu espelho, nós temos o ponto médio entre o centro de curvatura e o próprio espelho, onde se localiza o vértice. Esse ponto médio chamamos de foco, é o foco do meu espelho esférico. Fundamental para as nossas representações que veremos adiante. Fora o centro, o foco e o vértice, que é o ponto de encontro entre o eixo principal e o próprio espelho, nós temos as distâncias aqui representadas. A distância entre o foco e o vértice, pela letra F minúscula, que é a distância focal. Nós temos a distância entre o centro e o vértice, o centro e o espelho, esse R minúsculo que representará o nosso raio de curvatura. Então tem que ficar muito bem claro os elementos geométricos de um espelho esférico. Temos que ter o próprio espelho, que é a superfície espelhada, pode ser utilizada a parte interna ou a parte externa, determinará se ela é côncavo ou convexo. Temos o eixo principal, temos os pontos principais do espelho, centro de curvatura, foco do espelho, vértice. As distâncias focais e o raio de curvatura do espelho. E um ângulo de abertura alfa, que vai determinar se esse espelho tem muita ou pouca nitidez. Observe que do ponto C traçam-se duas linhas. Essas linhas, nas extremidades do espelho, determinam o ângulo de abertura dele. Tá? E observando a nitidez de Gauss, próxima tela que nós veremos, essa abertura será fundamental para que as imagens sejam mais ou menos nítidas. Vamos ver. A nitidez de Gauss. Condições de nitidez de Gauss. Então, nos seus estudos, ele observou o seguinte: pegando o espelho, recortando ele de uma esfera, se eu recortar ele com um ângulo de abertura menor que 10 graus, ele vai ter uma nitidez melhor. Fora o ângulo de abertura ser menor que 10 graus, tem duas outras condições para que essa nitidez seja melhor aproveitada. Vamos observar aqui o desenho mais uma vez. Observe que essa abertura, logo, quanto menor for o meu espelho, menor será a abertura. Então, quanto menor eu tiver o meu espelho, melhor será a nitidez dele. E os outros dois elementos de nitidez de Gauss são tratados pelos raios que incidem no espelho. Aqui deve ter um objeto, esse objeto emite luz, esses raios irão incidir no espelho. Então, para que nós tenhamos uma melhor nitidez, esses raios devem atender a duas condições. Antecipando, depois eu mostro a imagem. Esses raios devem ser o mais paralelos possíveis ao eixo principal e o mais próximo possível dele. Tá? Assim nós podemos observar as três condições de nitidez de Gauss. Primeira condição, o espelho deve ter pequeno ângulo de abertura, alfa menor que 10 graus. Os raios incidentes devem ser próximos ao eixo principal. Quanto mais próximo ao eixo, melhor a nitidez. E os raios incidentes devem ser pouco inclinados em relação ao eixo principal. O que isso quer dizer? Deve ser o mais paralelo possível. Os espelhos que obedecem a essas condições são chamados de espelhos esféricos de Gauss. Então, observem e não percam tudo aquilo que está sendo falado. Falamos dos tipos de espelho, a condição, os elementos, agora desde Gauss, e para que possamos chegar nas construções dessas imagens nítidas, pouco ou menos nítidas, nós deveremos ver algumas características desses raios incidentes nos espelhos, tanto côncavo como convexo. A isso damos os nomes de raios particulares ou raios notáveis.
Perceba, eu quero construir uma imagem diante de um espelho esférico. Nós já estudamos em momentos anteriores os espelhos planos. Vimos que imagens construídas em espelhos planos, elas são sempre representadas dentro do espelho. Você, diante do espelho plano, imagine que essa parede, que aqui é a lousa, seja um espelho plano. Ao olhar minha imagem nela, sendo um espelho, a minha imagem fica dentro do espelho. Dentro do espelho eu não tenho acesso a ela, essa imagem é virtual. Nos espelhos esféricos, nós teremos momentos que a imagem se formará dentro dele, momentos que se formará diante deles. Aí nós teremos imagens reais e imagens virtuais. Já estou antecipando, dando spoiler. Toda imagem dentro do espelho é virtual. Toda imagem formada na frente do espelho é real. Mas antes de vermos as imagens, vamos verificar os raios notáveis ou raios particulares. Nós temos aqui a primeira condição, raios que incidem. Incidir quer dizer, chega no espelho. Eu estou vendo um raio se deslocando e chegando nesse espelho. No espelho côncavo, tanto serve para côncavo como para espelhos convexos. Observe que aqui, antes de explicar o raio, esse espelho agora está geometricamente representado. O que é que eu percebo? Como eu percebo que ele é côncavo? Observe que a parte interna é a parte que está sendo incidida por raios. E como eu percebo que esse espelho aqui é convexo? Observe que a parte externa é que está recebendo raios. As aspas aqui colocadas indicam a moldura do espelho. Logo, aqui não é espelhada, aqui dentro é espelhada. Aqui dentro não é espelhada, é moldura, aqui fora que é espelhada. Se liga aí. Raio incidente. Se esse raio vier paralelo ao eixo principal, ele sempre, digo, sempre, refletirá e o raio refletido vai sempre passar pelo foco. Detalhe, tanto no espelho côncavo como no convexo. Professor, sou eu. Esse raio paralelo no espelho convexo, como é que ele vai refletir passando pelo foco? O raio não entra no espelho, ele reflete. Logo, ele bate e volta. Para determinar como será a volta, imagine, esse raio não é paralelo ao eixo? Perfeito. Então, ele deveria buscar o foco. Como ele não pode buscar o foco, pontilhamos, chamamos de prolongar o raio, pontilhamos até o foco e determinando assim como será refletido o raio. Então ele vem paralelo, bate no espelho e reflete subindo com um ângulo que é o prolongamento do pontilhado ao foco. Então, espelho côncavo, raio paralelo, reflete pelo foco. Espelho convexo, raio paralelo, reflete com o pontilhado, com o prolongamento indo para o foco. E como nós sabemos, ou já aprendemos previamente, que todo raio de luz, ele tem um princípio, que é o princípio da reversibilidade. A luz, ela tanto viaja indo e voltando pela mesma trajetória sem interferir. Se o raio de luz vem paralelo, reflete pelo foco. Se vier pelo foco, também reflete paralelo. Primeira condição, primeiro raio notável, particular, raios paralelos ou raios passando pelo foco. Passou pelo foco, paralelo, veio paralelo pelo foco. Perfeito? Vamos ver o próximo. Adiantando aqui, nossa tecnologia de ponta, graças a Deus. Item 2, raios notáveis. Agora nós temos um raio, observe, setinha iniciando incidente. Eu tenho que primeiro incidir, eu não posso refletir sem incidir. Então eu primeiro observo esta seta, esta aqui é a segunda seta. O raio subiu, passou pelo centro, tocou no espelho, todo espelho reflete luz. Raio que passa pelo centro de curvatura, ao ser refletido, retorna pelo próprio centro de curvatura. Então, o raio que passa pelo centro, retorna pelo centro. Esse caso aqui é um caso de espelho côncavo. Então, ele vai e volta, passando pelo ponto que é o centro de curvatura. Nos espelhos convexos, ele não tem como acessar o centro. Mas observe, ele vem, este daqui é o primeiro raio analisado, que é o raio incidente. Esta setinha é a volta do raio. Então, se ele está vindo, incide no espelho, ao pontilhar, prolongar esse raio, eu percebo que ele iria para o centro de curvatura, então ele reflete voltando por dentro do próprio raio, como se ele estivesse voltando pelo centro. Então, raio que iria pelo centro, volta pela mesma trajetória do pontilhado do centro. Então, segundo o caso de raio notável,
raio que passa pelo centro volta sempre pelo centro. O anterior, raios paralelos voltam pelo foco, raios que passam pelo foco voltam ou refletem paralelos. E o último caso, temos aqui a questão do raio de luz que incide, raio incidente, aqui descendo, exatamente toca no espelho, no ponto chamado de vértice. É o vértice do espelho, é o encontro do eixo principal com a própria lente, a própria tela, lente não, o próprio espelho. Esse raio incidente, se ele incidir no vértice, ele vai refletir de forma simétrica. Simetria é a distância que eu tenho, o ângulo que eu tenho na parte superior do meu eixo principal, eu terei a mesma de forma contrária. Então, se o raio vem de cima, ele reflete embaixo. Com simetria, quer dizer, o ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão. Lembrem que na matemática, valores simétricos são comparados baseados pela origem, o zero. Então, pega um eixo coordenado cartesiano. Se eu pego o eixo x, pego o marco zero, do 0 até o 3, positivo, para o lado direito, nós temos 0, 1, 2, 3. Então, temos 3 unidades de medidas, 3 centímetros. Do 0 para o menos 3, nós temos também 3 unidades de medidas, digamos, centímetros, 3 centímetros. Então, do 0 para a direita, positivo, 3 centímetros, do 0 para a esquerda, menos 3, 3 centímetros. Então, o 3 e o menos 3 são chamados de números simétricos, estão em lados opostos em relação à origem. Raio incidente e raio refletido, se eles tiverem a mesma distância, mesma angulação em lados contrários do meu eixo principal, são chamados de simétricos. Então, raio que incide no vértice reflete de forma simétrica em relação ao eixo principal. No espelho côncavo e no convexo. O convexo é tranquilo. Ângulo de incidência, alfa, ângulo de reflexão, também alfa. Daí vimos as três possibilidades de raios notáveis. Raio paralelo, foco, ou foco, raio paralelo. Raio pelo centro, volta pelo centro. Raio que toca no vértice reflete de forma simétrica. Já temos agora condição suficiente de fazermos os desenhos nos espelhos esféricos, quer dizer, representar as imagens dos objetos. Já vimos os tipos de espelhos, já vimos os elementos de um espelho, vimos agora os raios notáveis, vamos para as construções das imagens e algumas características. Aqui já vem o desenho pronto. Espelhos côncavos e convexos, eles têm uma definição própria. Por que começar com os espelhos côncavos? Porque os côncavos nós temos mais representações. Veremos que no convexo só teremos uma representação. Então, quais são as representações no espelho côncavo? Que no final, inclusive, eu vou passar uma pequena demonstração utilizando um aplicativo para nós podermos mexer à vontade com esse objeto. Mas antes, vamos para a definição. Eu tenho aqui um objeto, observe que esse objeto é representado de cabeça para cima. A seta indica que ele está de cabeça para cima. É um objeto AB, onde a ponta da seta está no ponto A. Para que eu tenha a formação da imagem, antecipadamente falando, eu tenho sempre que tirar 2 raios saindo do objeto, refletindo no espelho, e esses 2 raios refletidos, quando se cruzarem, é que formam a imagem. Então, veja bem, quais são os raios que formam imagens? São os raios refletidos. No mínimo, tenho que ter 2 raios. Logo, só posso ter cruzamento de 2, só posso ter cruzamento se eu tiver no mínimo 2 raios. 3, 4, 5, também tem cruzamentos. Pegamos sempre 2 raios. Eu não posso formar a imagem com o raio incidente com o raio refletido. Por exemplo, esse raio que desce de A, cruza aqui com o raio que foi refletido superior. Esse cruzamento não gera imagem. Quem gera imagem é o refletido de baixo com o refletido de cima. Então, sai um raio paralelo, reflete pelo foco, sai um raio pelo foco, reflete paralelo. Nesse cruzamento, se os raios saem do ponto A, o cruzamento no ponto A gera o ponto A'. Então, a minha imagem ficará invertida, porque a base é no eixo, então a base é B. Então, a base é B'. A ponta é A, a ponta, no caso, A'. Então, a imagem será invertida, como está aqui a característica da imagem invertida. Observe pelo desenho que ela é menor. E observe também que agora uma definição nova, ela é real.
Nós conhecíamos imagens virtuais, aquelas de espelhos planos, que é formada dentro do espelho. Como essa imagem é formada na frente do espelho, ela é chamada de real. Detalhe, esse é o primeiro caso de espelhos côncavos, quando o objeto está antes do centro, tá? À esquerda do centro. Então está distante do espelho. O que eu vou fazer agora é pegar este objeto, que gerou uma imagem invertida, menor e real, eu vou agora aproximá-lo do espelho. O que é que vai acontecer? Ao aproximar o objeto do espelho, iremos perceber que a imagem irá se afastar do espelho. É o segundo caso de espelhos côncavos, formação de imagem. Observe que agora o objeto está sobre o ponto chamado centro de curvatura, também dois raios paralelos e pelo foco. O cruzamento desses raios refletidos gera a linha. E observe, visualmente nós vemos que o objeto e a imagem têm os mesmos tamanhos, por isso, características da imagem, igual. Observe que ela também foi invertida. O ponto A que estava para cima formou uma linha para baixo, imagem invertida. E ela continua a ser formada diante do espelho, à frente do espelho. Melhor, formada pelo cruzamento dos próprios raios. Quando os raios se cruzam, geram imagens reais. Tá? Veremos quando é que se gera a imagem virtual, que é o prolongamento dos próprios raios. Então vamos aproximar um pouco mais esse objeto do espelho. Observe que a imagem estava pertinho do espelho, se distanciou e agora a imagem se distancia mais ainda. Eu tenho um objeto agora entre o centro e o foco. Observe, tirando dois raios, um raio paralelo, reflete pelo foco, um raio pelo foco, reflete paralelo. Visualmente eu já percebo que essa imagem, ela continua invertida. Essa imagem agora passou a ser maior que o próprio objeto e ela ainda está sendo formada diante do espelho. Logo, ela é real. Então, nós temos uma imagem real, maior e invertida. Olha, já tivemos 3 desenhos. O desenho do objeto antes do centro, sobre o centro e entre o centro e o foco. E vocês perceberam que a imagem foi gradativamente se distanciando e aumentando de tamanho. Iremos colocar agora o objeto sobre o foco. E aí perceberemos o que vai acontecer. Nesse momento que eu coloco o objeto sobre o foco, traçando os dois raios, um paralelo e não tem, o próximo ponto agora é o vértice, não tem mais foco, refletindo pelo vértice e paralelo passando pelo foco, esses dois raios refletidos, eles irão viajar paralelamente. O que é que conhecemos de retas paralelas? Retas paralelas nunca, absolutamente nunca se encontram. Porém, esta imagem, ela é dita imagem imprópria. Ué, se é uma imagem imprópria, é porque ela deve ter sido formada em algum lugar. E é verdade. Da matemática sabemos que duas retas paralelas se encontram no infinito. No infinito e avante. Todo mundo sabe disso. Como assim, professor? Pega trilhos de um trem, fica no meio desses trilhos. Se for um trilho muito distante, em linha reta, quando você observar os trilhos no horizonte, perceberá que os dois trilhos se encontraram. Onde? No horizonte. Isso mostra que na matemática se prova que duas retas paralelas se encontram no infinito. Mas isso aí é momento posterior. Chegue na universidade que vocês vão provar, mas com prazer, essas demonstrações matemáticas. Bom, se os raios não se cruzam, não forma imagem, chama de imprópria. Se eu prolongar para dentro do espelho, os pontilhados também não se cruzarão. Então, nesse momento, a imagem some. Vou dar um exemplo aqui. Pega uma colher, uma concha em casa, bem polida, olha para a parte interna dela, que é a parte côncava, e vai aproximando. Tu vai ver teu rosto de cabeça para baixo. Quando tu aproximar, chegará uma hora que a imagem some. E logo em seguida, o que vai acontecer é o próximo desenho. É quando eu pego o meu objeto e coloco entre o foco e o vértice. Observe que o objeto entre o foco e o vértice, a imagem anteriormente sobre o objeto sobre o foco tinha sumido. Quando eu passo o objeto entre o vértice e o foco, reaparece a imagem, só que dessa vez ela reaparece dentro do espelho e de cabeça para cima. É o único momento que o espelho côncavo
forma uma imagem de cabeça para cima, assim como o objeto. Quer dizer, forma uma imagem na mesma condição do objeto, ambos de cabeça para cima, como está mostrado aqui na seta. Dessa forma, as características dessa imagem será uma imagem maior, visualmente verificado, direita, porque está de acordo com o objeto, e agora ela passa a ser virtual, porque foi formada dentro do espelho. Ou traça os dois raios. Um raio paralelo volta pelo foco. Um raio pelo vértice reflete simetricamente. Esses dois raios, por mais que eu siga, irão abrir cada vez mais. Então eu prolongo dentro do espelho pontilhado, esse pontilhado se cruza. E o cruzamento é exatamente a cabeça, a ponta do meu objeto é o ponto A. Se aqui é A, aqui será a linha. Então meu objeto ficará de cabeça para cima. Aí eu resumo todas as imagens formadas em espelhos côncavos. Eu tenho algumas invertidas, todas as invertidas são reais. E apenas uma direita, a direita é virtual. Trocando em miúdos, no uso cotidiano, espelhos côncavos são usados para ampliar imagens, tá? Então ele é usado para ampliação, guardem essa informação. Utilização do espelho côncavo, ampliação. E de convexo? Vamos ver agora. Espelho côncavo, tivemos 5 representações. O convexo, pode ver que não tem numeração aqui, ó. Só tem uma representação. Eu tenho um objeto diante do espelho convexo, eu posso movimentar à vontade aqui, a imagem será sempre com essas características. A diferença é que quanto mais eu aproximar o objeto do espelho, mais a imagem se aproxima do espelho. Se eu distanciar, mais a imagem se distancia. Apenas isso, tá? Então, eu traço dois raios, um vindo pelo vértice, reflete simétrico. Um vindo paralelo, como não tem como entrar, ele procura o foco. Aí reflete subindo. Observe que este que desce e este que sobe refletidos nunca se encontrarão. Então eu tenho que procurar se os prolongamentos deles se encontram. Prolongue, prolongue, prolongue. Opa! Se encontraram. Neste ponto de encontro é o ponto A. Aqui é a linha. Então a minha imagem ficará à direita, igual ao objeto. Ela é menor, visualmente falando, e ela é virtual dentro do espelho. Assim fechamos a construção das imagens nos espelhos esféricos. Côncavo, 5 possibilidades. Espelho convexo, uma possibilidade. Aí vem um conselho, tá? Muitas questões do Enem que cobram cálculos ou teoria envolvendo os espelhos esféricos, caso você, e eu acredito em você, domine cada desenho, se sairá muito bem, mesmo que a questão exija cálculo. Muitas vezes, pelo desenho, você já consegue determinar qual a alternativa, qual a assertiva direta da questão. Ou ficar entre duas. E aí o cálculo vai só finalizar, tá? Cálculo que eu falo é o estudo analítico dos espelhos esféricos, que veremos no próximo capítulo, na nossa próxima aula. Bom, assim nós visualizamos, tá? Todos os elementos dos espelhos esféricos, vimos cada tipo de espelho, côncavo e convexo, vimos os elementos geométricos, vimos cada raio notável e agora todas as construções. Digo sempre, monte mapa mental de cada desenho desse, cola na tua parede e um ambiente que você passe o tempo todo, fique sempre visualizando aquilo que você olha o tempo todo, mesmo sem querer estudar, acaba sendo gravado por tua mente, na hora que você precisar, fechou os olhos, vai lembrar e vai matar qualquer questão que envolva essas questões de desenhos, de representações geométricas e até de cálculo de espelhos esféricos. Vamos ver aqui uma pequena animação, quer dizer, primeiro um pequeno vídeo e depois uma animação que eu montei com muito carinho, tá? Fiquei a madrugada para poder conseguir colocar aquela minha imagem linda e maravilhosa ali no canto, para que vocês possam ver de forma intuitiva essas representações que acabamos de ver, que é a construção das imagens dos espelhos esféricos. No côncavo, o primeiro caso acabamos de ver, só que aqui de forma animada, nós temos o espelho côncavo, temos o centro e o foco, objeto, primeiro raio paralelo, foco. Primeiro raio pelo foco, paralelo. Olha a imagem como ficou invertida, menor e real. No segundo momento, nós temos agora o objeto colocado sobre o centro de curvatura. E aí temos objeto, raio paralelo, foco. Raio pelo foco,
paralelo, representação da imagem exatamente no centro, igual, invertida e real. No terceiro momento, nós temos agora entre o centro e o foco. Acompanhem. Objeto, traça 2 raios. Refletiu. Outro, refletiu, representou. Observe que o objeto está se aproximando e as imagens estão se distanciando e aumentando de tamanho, tá? Essa é a função. No quarto caso, é o caso onde eu coloco o objeto sobre o foco. Coloquei ele sobre o foco, a imagem vai sumir. Por quê? Porque os raios refletidos ficarão paralelos. Agora eu modifiquei, coloquei o raio indo pelo centro e voltando pelo próprio centro. Raios paralelos, imagem imprópria. Tá? Quinto caso, entre o centro e o vértice. Lá está nosso objeto, raio paralelo, foco. Raio pelo centro, bate e volta pelo próprio centro. Aqui não se encontram, vão se encontrar lá dentro do espelho, gerando uma imagem direita maior e virtual, porque é dentro do espelho pelos prolongamentos. Tá? Espelho convexo, o único caso, é quando eu tenho ele aqui diante do meu espelho. Esta é a representação, raio paralelo reflete como se fosse para o foco, raio pelo centro bate e volta, aqui não se encontram, pontilho para o outro lado, olha ele aqui, ó, menorzinho. Aí eu tenho uma imagem menor, virtual e direita. Tá? O aumento linear, que nós veremos no próximo capítulo, é o cálculo onde eu verifico se a imagem ficou maior ou menor. Se ampliou, reduziu ou ficou igual. É só dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. E aí nós temos o aumento linear. Mas esses estão sendo os próximos capítulos. Equação dos espelhos esféricos, que permite calcular, também sendo os próximos capítulos. Por isso que ficou rapidinho. Alguns detalhes que também nós estudaremos no próximo capítulo com relação à distância positiva, altura positiva negativa e assim sucessivamente. O que acontece aqui é que a minha imagem saiu, coisa linda. Antes mesmo de fazermos as questões, eu queria só puxar aqui uma simulação. Essa simulação é só para poder movimentar, tá? Manualmente aqui o que acabamos de ver em vídeo e na teoria. Observe, nós temos aqui um espelho côncavo, tá? Já havia falado para vocês em sala de aula. A aula de física é bilíngue. Tá? Concave mirror não deixa para lá, a pronúncia fica para o professor de bilíngue, mas aqui é tudo em bilíngue, tá? Inglês para vocês. Observe que nós temos aqui, deixa eu verificar aqui se eu já estou totalmente habituado. Vamos verificar aqui, ó. Observe que esse espelho é côncavo, tá? Já está previamente colocado aqui o meu objeto, mas eu vou puxá-lo para uma distância à direita do meu centro de curvatura. Perceba, aqui é o foco, 1, 2. Se eu tenho duas distâncias e o foco é a metade do caminho para o centro de curvatura, então 1, 2. Esse aqui é o meu centro de curvatura. Deixa só eu fazer aqui este detalhe aqui. Tá? Deixa eu ver se eu aprendi bem com o meu professor Felipe. Vamos lá. Vou colocar aqui. Tá C. O C ficou exatamente a minha cara, tá? Mas eu irei me melhorar. Então, centro de curvatura aqui, ó. Ok. Beleza? Vamos lá. Então, 1, 2 distâncias, 1, 2 distâncias. Então, aqui eu tenho o centro, metade do caminho, o foco. Então, se eu pegar aqui o objeto, tá? E vou aproximá-lo do centro. Observe aqui a minha imagem. Ela está invertida, está se distanciando do espelho. Colocar agora o objeto sobre o centro de curvatura. Vamos lá, exatamente no centro. Beleza. A minha imagem foi dimensionada igual ao objeto, está também sobre o centro. Aproxima o objeto, deixando ele entre o centro e o foco. Quanto mais eu aproximo o objeto, mais eu distancio a imagem, que continua invertida e agora ela está aumentando. Vamos colocar sobre o foco. Aqui, sobre o foco. Raios paralelos, a imagem sumiu. Raios paralelos, a imagem sumiu. E agora colocando o objeto
Aqui, ó. Observe que quando eu saio, ele reaparece dentro do espelho, ampliada e direita. Se nós vermos o único caso de espelho convexo, observe o espelho convexo, a parte espelhada externa, o meu objeto agora ele pode aproximar ou distanciar, a imagem sempre será menor de cabeça para cima. O que muda é próximo do espelho, a imagem se aproxima, distante do espelho, a imagem também se distancia. E assim nós vimos uma pequena e rápida demonstração de como se processa na prática um objeto diante do espelho côncavo e do espelho convexo. Ok? Fechando aqui, eu espero que tenha acertado, apagando o que eu borrei ali, volta o cursor, vamos completar nossa aula e aí fica o seguinte, essas questões são questões do nosso livro, tá? Tá lá no capítulo 4, questões que inclusive eu já debati, vou recapitular rapidinho com vocês aqui para nós concluirmos nossa aula. As próximas aulas darei continuidade nos capítulos e nas atividades. Como este tema irá ainda ser cobrado em avaliação, estou recapitulando e vamos resolvê-las. Vocês perceberam que a princípio é muita informação. Elementos, posição do objeto, espelhos. Mas vamos ver na prática as questões que aparecem no Enem em vestibulares. Será que são tão complexas assim? Observe essa questão. Eu acredito que seja possível que vocês consigam ler aí. Acredito que dá para ler. Beleza. Então eu consigo ler, então todos conseguem. Aqui diz o seguinte, o caminho da luz. E já vai a primeira dica em questões do Enem. Tá? Muitas vezes eu tenho uma tonelada de texto e não se aproveita nenhum grama desse texto. Mas eu aconselho, deem uma primeira leitura, depois vai para o que interessa. Vamos lá, o caminho da luz. A luz do objeto observado A, então o objeto está aqui, ó. Observado A, entra no Hubble por meio de seu topo B, é o topo do meu telescópio. E é refletido pelo espelho primário C. Aqui está o espelho primário C. Depois disso, ele é refletido no espelho secundário D. Então, o raio entra, bate no espelho C, volta e bate no espelho D, que vai refletir e passar pelo buraquinho ali. Que a concentra na base do telescópio. E a base está aqui, onde vai ser interpretada a imagem que chegou, a luz que chegou nele. Em que estão os instrumentos científicos de análise. No dia 24 de 4 de 1990, foi colocado em órbita o telescópio Hubble. Entre os instrumentos de observação, monitoração e análise estão dois espelhos de 2,4 metros e 0,3 metros de diâmetro. São aqueles dois espelhos C e D. A respeito de espelhos esféricos, afirma-se, dois pontos. Observe, tudo que nós lemos aqui foi uma fundamentação teórica. É interessante você ter conhecimento, saber que o telescópio foi colocado em 1990, mas o que vai nos cobrar conhecimento é justamente aqui o detalhe. A respeito de espelhos esféricos. Item 1. Todo raio de luz que incide no espelho esférico, tá? Ó, a respeito de espelhos esféricos. Todo raio de luz que incide no espelho esférico, deixa só eu aproveitar aqui. Não vou. Eu ia marcar, mas vai aparecer na tela aí. Todo raio de luz que incide no espelho esférico, todo raio de luz que incide no espelho, no caso esférico, passando pelo seu centro de curvatura, reflete sobre si mesmo. Raio que passa pelo centro, reflete voltando pelo próprio centro. Certo ou errado? Perfeito. Vocês sabem tudo. Eu estou aqui. Vamos. Beleza. Todo raio de curvatura, todo raio de luz que passa pelo centro, retorna pelo próprio centro, certo. Então o item está verdadeiro. Opa, verdadeiro. Todo raio de luz, licença, todo raio de luz que incide no veículo, no vértice do espelho, reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal do espelho. Vimos lá nos raios notáveis. Raio que bate no vértice reflete simetricamente. Então o item está verdadeiro. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal. Raio paralelo vai por onde, gente? Pelo vértice. E aqui diz o quê?
reflete passando pelo centro. Certo ou errado? Erradíssimo. Então nós temos item 1 e 2 verdadeiros, item 3 falso. Resposta correta das afirmativas, somente 1 e 2 estão corretas. Letra C, perfeito. Dúvidas nenhuma. Vamos para a próxima questão. Aqui temos um fogão utilizado muito no Nordeste, tá? Que utiliza a radiação solar, concentra todos os raios. Já vai a dica aí, só pelo visual. Se o espelho vai concentrar raio em um único ponto e esses raios vêm do Sol, devem vir todos paralelos pela distância entre o Sol e a Terra. Um projeto que se beneficia do clima ensolarado da Caatinga nordestina é o fogão solar. Aqui está ele, que transforma a luz do sol em calor para o preparo de alimentos. Esse fogão é constituído de uma superfície côncava revestida com lâminas espelhadas que refletem a luz do sol. Depois de refletida, a luz incide na panela, apoiada sobre um suporte a uma distância x, aqui tem uma distância x, do ponto central da superfície. Suponha que a superfície refletora seja um espelho esférico de pequena abertura, aí atende a nitidez de Gauss, com centro de curvatura C e ponto focal F. Então, este espelho tem essas representações aqui de letra A, B, C, D ou E. A pergunta é, o esquema que representa a situação descrita está indicada em qual alternativa? Então, o que foi que nós aprendemos? Todo raio paralelo que chega no espelho côncavo são refletidos direcionados para o foco. Assim sendo, se todos os raios que descem aqui, só um minuto. Vamos cá. Se todos os raios que descem aqui são raios paralelos, todos eles irão para o foco. Todos eles refletirão para o foco. Horrível. Mas todos os raios que descem paralelo, raio que chega paralelo no espelho, reflete para onde? Para o foco. A única representação de raios que vão para o foco, ou letra A, ou letra C, ou letra E. As duas letras B e D já estão descartadas, tá? Essa daqui está descartada, essa aqui está descartada. Porém, eu falei em raios paralelos. Foco atingido, foco atingido, foco atingido. Mas os únicos raios paralelos são os da letra C. Assim, a letra C é a nossa alternativa correta. Ok? Bom, fica a título de revisão, dá uma pausa, volta, olha mais uma vez e entende a questão. Lembrem que os raios do Sol eles chegam paralelos e todo raio paralelo reflete para o foco. Raio paralelo não é paralelo, está inclinado. Aqui muito menos, e esses aqui não vieram paralelos, ok? Vamos assim para a nossa próxima questão. Aqui nós temos uma questão onde é tratado em lojas, supermercados, ônibus, etc. Em geral, são colocados espelhos que permitem visualizar grande parte do ambiente. Espelhos dessa natureza costumam ser colocados também nos retrovisores de motos e carros, de modo a aumentar o campo visual. Esses espelhos são. Aí vai uma dica que cai muito no Enem e ultimamente causou muita confusão também. Espelhos que aumentam o campo visual, espelhos retrovisores de carros e motos, são geralmente aqueles espelhos do lado do passageiro, do lado direito. Que no início, muitos motoristas batiam o carro porque ao olhar para o espelho retrovisor do lado direito, via a imagem pequena. E ao ver essa imagem pequena, o que é que o cérebro entende com imagem pequena? Que é um objeto distante. Basta você sair e olhar uma montanha, olhar uma árvore, olhar um prédio distante. Você o verá? Olhar a lua. Perfeito. Se você olha um astro, a lua, o sol, você vai perceber que ele é pequenininho. O que é que o cérebro entende automaticamente? Se a imagem é pequena, é porque está muito distante. Só que às vezes nós enganamos o cérebro. E aí esse espelho retrovisor fez isso. O espelho retrovisor, para aumentar o campo visual, diminuiu a imagem. Ao diminuir, a pessoa olhava para o espelho, via pequeno, o cérebro entendia, está longe, então tome a da ré. Batia no início para acostumar o cérebro que aquela imagem do retrovisor pequena não era distante, levou um tempo. Hoje todos já estão habituados com essa imagem.
E vamos lá, aumentar o campo de visão é diminuir o tamanho. Como é que eu consigo ver uma cidade inteira, mesmo que eu vá de helicóptero, eu não consigo ver uma cidade inteira. Então, qual é uma forma, a estratégia? Cria uma maquete da cidade. Se você faz uma maquete, você olha de cima a maquete, consegue ver todos os prédios, todas as construções, que são reais. Então, em miniatura, mas é real. Então, você consegue, diminuindo, aumentar o campo visual. Falei tudo. Qual é o espelho que diminui a imagem? Temos dois espelhos, côncavo e convexo. O côncavo, característica ampliar, e o convexo, característica reduzir. Daí eu já elimino côncavo, que amplia, porque tem que ser imagem de cabeça para cima, direita, não vale as invertidas. Plano e plano, que tornam a imagem de igual, mesmo tamanho. Então, ou é a letra B ou é a letra C. Observe, convexo, e fornecem imagem virtual de um objeto real. Letra C, convexo e fornece imagem real de um objeto real. Espelhos convexos só projetam imagens virtuais dentro do espelho. Assim sendo, a alternativa correta da questão: aumentar o campo visual, espelhos que são usados em lojas, usados no fundo da van, espelhos retrovisores, eles são convexos e fornecem imagens virtuais. Ok? Beleza. Bom, temos aqui mais uma questão retratando aquilo que foi trabalhado em aula inicialmente, e agora eu estou reforçando. No nosso próximo encontro, nós teremos o trato dessas questões utilizando a parte analítica, provaremos os cálculos, por que a imagem fica menor, o quanto ela fica menor, a que distância, próximo do espelho, distante do espelho, fica invertida, fica direita. Então, são cenas dos próximos capítulos que veremos no nosso próximo encontro. Fica aqui o meu abraço, tá? Estejam em paz, aproveitem, estudem, massifiquem, porque o que vai valer para vocês quando retornarmos nossas aulas no cotidiano é o quanto você aproveitou desses dias em casa ou desses momentos visualizando nossas aulas de forma digital. Então, será um grande apoio para aqueles que estão buscando mais conhecimento e mais informação. Fica meu grande abraço, fica meu desejo que estudem bastante e nos encontraremos no próximo momento. Valeu!